Aleluia! Glória a Deus! Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram à terra. Meus queridos irmãos, esta é uma declaração que deve estar sempre sendo lembrada por nós, visto que, amados, nós somos remanescentes daquele grupo de crentes pentecostais, aquele grupo que escreveu história, aquele grupo que teve um trabalho excelente, aquele grupo que não somente se projetou, mas que se fez notório no mundo inteiro. Está escrito aqui: estes que alvoroçaram o mundo chegaram à terra. Aleluia. Meus queridos irmãos, e quando pastor Joel nos disse sobre o tema que nós deveríamos falar aqui na escola bíblica, irmãos, e me veio tanta coisa ao meu coração. Pela manhã falamos aqui um pouquinho aos irmãos acerca de cada um de nós, que deve ser uma ponte de ligação entre os pecadores lá fora, o povo e o nosso Deus. Somos nós a ponte de ligação que o Senhor está usando para que o mundo conheça a igreja através do meu e do seu testemunho. Aleluia. Mas aqui, amados, os apóstolos escreveram uma história mais forte. Nós encontramos, queridos, quando este grupo escolhido especificamente por Jesus, não era, irmãos, um grupo muito seleto da sociedade, não foi tirado lá das cátedras. Jesus não foi buscar lá entre os levitas, não foi procurar lá trazer entre os saduceus, entre os fariseus, nem sacerdotes. Jesus vai lá na praia da Galileia e vê aqueles homens certamente fortes, truculentos, mas que estavam trabalhando, homens que tinham um alvo a ser alcançado, homens que dedicavam a sua vida a um trabalho que iria se assemelhar muito àqueles que Jesus confiaria para que eles fizessem. Porque o pescador, eu sei que aqui é possível ter algum irmão que gosta de pescar, não é? Alguns aqui, tem mar aqui perto, né? Mas, queridos, o trabalho que fazemos para Jesus é muito semelhante à pescaria. Você pode ter barco, você pode ter rede, ou pode ter o anzol, a linha, ter a isca, mas quem tem o peixe é Deus. É Deus que tem o peixe. E ninguém consegue pegar o peixe se Deus não determinar. Eu e você temos Bíblia, temos joelho, estamos orando, estamos pregando, estamos cantando, estamos adorando, mas só quem salva é Jesus. Esta obra é o Espírito Santo que está realizando entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos convencidos disto, porque o Senhor nos chamou para pregar. E nós pregamos, e estamos debaixo daquela bênção do Senhor. Nós pregamos e Jesus salva. Nós oramos e Jesus cura. Nós impomos as mãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles apóstolos amados, nos seus dias, eles revolucionaram o mundo. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele registra, irmãos, alguns acontecimentos que nos levam, amados, à nossa admiração. Imaginem que aqueles poucos discípulos que continuavam falando no nome do Nazareno. Ele havia sido morto, mas havia ressuscitado. Ainda havia uma pressão muito grande sobre eles. A Bíblia diz, Lucas diz que prenderam alguns dos apóstolos. Quando o que mandou prender, mandou buscá-los na cadeia, eles estavam na praça pública pregando. Mas como é que é isso? Eles ficaram perplexos. E eles estavam falando, era um homem simples. E eles tinham conhecimento que Pedro era um homem, olha, um homem de cultura muito pequena. Mas Pedro pregava com tanta unção. E eles estavam ali, irmãos, perplexos. Algum deles disse, escuta, mas o que eles aprenderam? Como é
eles falam com tanta sabedoria, com tanta ousadia. Alguém disse: escuta, olhe, eles estiveram com o Senhor. Aleluia. Meus queridos companheiros, a ousadia, a unção, a palavra, a graça, se aprende na cátedra do Senhor. É lá na cátedra do Mestre que nós recebemos do Senhor a unção para falar do poder de Deus. Bendito o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, estes homens revolucionaram o mundo, mas de que forma? Eles revolucionaram com, irmãos, uma vida no altar. Revolucionaram com a vida no altar. Lucas, ele registra aqui no livro de Atos dos Apóstolos alguns milagres que os apóstolos fizeram. E a verdade, irmãos, é que, embora os que governavam na época, as autoridades, eles se somavam com alguns líderes religiosos na época e eles queriam fazer calar. Houve um momento que eles chamaram os apóstolos e impuseram: vocês fiquem quietos, calem-se. E disseram: o quê? Vamos deixar nós de obedecer o nosso Deus para atender a vocês, incrédulos e ímpios? Jamais. Nós continuaremos falando, porque o nosso mestre disse que se nós não pregássemos, as pedras iriam clamar. É a obrigação nossa falar que Jesus é o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esse ímpeto do Espírito Santo, amados, tem inflamado o coração da igreja. Séculos já se passaram, mas o Espírito Santo que operou na vida dos apóstolos lá atrás, ele continua operando hoje. Amados, eu tenho me preocupado um pouco, irmãos, e até posso confessar um pouco bastante, porque, queridos, nós estamos, graças a Deus, a Assembleia de Deus lá do Brasil, vocês conhecem, Deus tem dado um crescimento, e em alguns lugares eu tenho visto alguns companheiros acomodados, como se tudo já estivesse feito, como se toda a batalha estivesse ganha, que o Brasil todo estivesse salvo, que não precisaria mais de pregar. Irmãos, isto me preocupa, porque os apóstolos, amados, eles fizeram um trabalho tão grande. Lucas chega a nos dizer que cidades inteiras se converteram ao Senhor. Imagine, senhores, a revolução que esta gente fez. Que poder, que palavras de autoridade, que unção tinha aquela gente. Irmãos amados, aqueles que revolucionaram o mundo, irmãos, tinham tanta unção que até a sombra daqueles homens curava. Isso é coisa linda, irmãos. Isso é poder de Deus. Isto é poder de Deus. Aleluia. Isto é poder de Deus. Eu fico maravilhado porque, irmãos, Paulo chegou numa determinada cidade e ia passando um camarada com os pés tortos, um aleijado. Aí Lucas diz que Paulo olhou e disse que ele viu que ele tinha fé para ser curado. Depois eu queria que o pastor Antônio Gonçalves, um grande teólogo, me explicasse como é que a gente vê a fé de alguém para ser curado. O negócio é muito sério, irmãos. Paulo disse: mas quem tem o Espírito do Senhor discerne tudo. Este de espírito de discernimento, irmãos, está dado à igreja do Senhor. Nós discernimos tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado.